Nessa aula de hoje, nós faremos uma introdução à inteligência artificial. Inicialmente, será apresentada uma motivação para que nós possamos entender em que contexto surge a inteligência artificial. Também será apresentada uma conceituação para que então a gente possa observar e compreender quais são os elementos necessários para o seu desenvolvimento, e em seguida nós iremos estudar quais são as tecnologias hoje mais presentes no nosso dia a dia que fazem uso da inteligência artificial. Então, no final, nós iremos estudar ou discutir algumas tecnologias que já estão presentes no nosso dia a dia. Quando se fala em inteligência artificial, é muito comum que as pessoas façam uma associação com os robôs, que são dispositivos eletromecânicos que possuem algum tipo de inteligência e, consequentemente, apresentem algum comportamento semelhante ao dos seres humanos. Isso é muito comum nos filmes de ficção científica, tanto nos filmes como nos livros, algumas peças de teatros. Há muito tempo que isso já vem sendo trabalhado, de tal forma que isso contribuiu para a formação de um imaginário onde a inteligência artificial necessariamente está associada a um corpo, a algo que externe uma estrutura humanoide, bípede ou algo semelhante. Ao longo do tempo, os robôs foram diversificando seus formatos, como nós podemos ver nas fábricas ou mesmo nas residências, com os robôs aspiradores, mas é muito comum que para as pessoas, robôs eles têm um formato semelhante ao do ser humano e que a inteligência que os rege, que define seu comportamento, é o que é chamada de inteligência artificial. Essa definição ou essa visão, ela não deixa de ser verdadeira, mas conforme nós veremos, ela de alguma forma ela é bastante limitada. Nós podemos fazer o seguinte questionamento: será que a inteligência artificial ela se resume a obras de ficção? Bom, muito mais do que a gente possa pensar, a inteligência artificial ela já chegou às nossas vidas. De forma transparente, ela vem ocupando espaço nos diversos serviços que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, todas as vezes que entramos em um site para fazermos compras e são feitas recomendações de produtos semelhantes, produtos que de alguma forma podem despertar o nosso interesse, ali por trás nós temos inteligência artificial. Quando nós utilizamos o nosso smartphone para executar alguma aplicação, para poder configurar algum serviço, para traduzir alguma expressão e fazemos uso de um assistente, como por exemplo o Siri, então nós estamos utilizando inteligência artificial. Quando também nós fazemos uso do reconhecimento de face, quando nós utilizamos o reconhecimento de voz, ali também tem inteligência artificial. Então essas são formas mais visíveis da utilização de tecnologias que compreendem aquilo que nós chamamos de inteligência artificial. A gente pode citar também a utilização de inteligência artificial nas fábricas, como está ocorrendo com aquilo que é chamado de fábrica 4.0. Então, esse tipo de abordagem que faz uso de robôs inteligentes, de robôs
que conseguem moldar ou adaptar o seu comportamento às necessidades de produção, eles fazem uso muito forte de inteligência artificial. Em alguns mercados já é possível dispor de automóveis que dirigem sozinhos. Esses automóveis eles são chamados de autonômicos ou simplesmente de carros sem motorista, da expressão em inglês driverless cars. Esses automóveis que paulatinamente irão ocupar o espaço no trânsito em todo o mundo, eles fazem uso de uma quantidade imensa de software que simula a presença do humano como motorista. Então, além da capacidade de observar e visualizar o ambiente ou o mundo que tem ao redor e perceber as nuances do trânsito, como por exemplo ultrapassagens, placas de parar, placas para entrar à esquerda ou à direita, faixa de pedestres, ou mesmo se há uma pessoa atravessando a rua em um determinado momento. Então, apesar de, no primeiro momento, parecer um cenário futurista, esse tipo de automóvel ele já vem ocupando o espaço do mercado e a tendência é que isso cada vez cresça mais. Para podermos entender o que existe por trás dessas tecnologias, é preciso que, inicialmente, nós compreendamos duas palavras fundamentais. Primeiro, o que é inteligência e o que é artificial. Vamos começar falando sobre o que é inteligência. Então, inteligência é uma palavra que é utilizada amplamente dentro desse contexto da inteligência artificial e que é largamente utilizada em uma grande quantidade de áreas, de tal forma que nós temos diversas formas de compreendê-la. Então, inicialmente, eu vou apresentar uma definição bastante simples e, na medida em que formos nos desenvolvendo no curso, que formos avançando, eu irei então fazer alguns ajustes para que essa definição ela se torne um pouco mais clara. Então, o que é que vem a ser inteligência? Então, nós podemos dizer, de uma maneira bem simples, que é a qualidade que alguém, ou seja, uma pessoa, ou algo, ou seja, um robô, um dispositivo, ou mesmo animais, insetos, possui para resolver problemas ou lidar com situações do cotidiano de forma eficiente. Então perceba que nessa definição eu estou destacando algumas palavras. A primeira delas está associada à ideia de solução de problemas. Então a inteligência ela sempre está associada com a ideia, com a necessidade de lidar com problemas, ou seja, num primeiro momento, entender que aquilo é um problema, oferecer uma solução e depois executá-la. Não necessariamente a gente precisa usar esse termo, problema. Algumas vezes a gente simplesmente lida com uma situação. Bom, inicialmente, para que a gente não tenha uma sobrecarga de discussões ou de conceitos autorreferentes, então essa definição ela vai ser ajustada, como eu falei, e mais à frente eu apresentarei uma definição mais formal para que então a gente possa entender melhor o que é inteligência nesse contexto da inteligência artificial. Então,
A inteligência é um campo de estudo de diversas áreas distintas, ou seja, na psicologia, na filosofia, na neurociência, na educação, na área de gestão, na área de logística e assim por diante, todas elas fazem uso da palavra inteligência, cada uma delas com sua especificidade. Então a inteligência, ela é uma habilidade, como foi colocada inicialmente, mas ela pode fazer uso de uma série de subhabilidades, como por exemplo a lógica, a abstração, a memorização, a compreensão, a comunicação, o aprendizado, planejamento e muitas outras, conforme nós vamos estudar em outros momentos ao longo do curso. Ou seja, o que é que está sendo colocado aqui? É que a inteligência, dependendo da situação, dependendo do tipo de problema com o qual o sistema ele vai se deparar, ele vai fazer uso dessas subhabilidades. Por exemplo, em alguns momentos faz-se necessário compreender logicamente um determinado problema, ou seja, fazer uma formalização daquele problema dentro de estruturas lógicas e depois, através de um conjunto de relações, poder então deduzir uma solução para aquele problema e assim atingir um determinado objetivo. Então, essa é uma maneira de fazer uso da inteligência. O mesmo podemos dizer em relação à abstração, ou seja, quando o sistema se depara com um determinado problema bastante complexo, espera-se que a inteligência ali represente identificar quais são os elementos mais importantes para que ele possa então concentrar seus esforços naquelas informações e descarte tudo aquilo que não seja necessário. Então, cada uma dessas habilidades vai contribuir de alguma forma para o entendimento da inteligência, vai contribuir para a criação de inteligências. Bom, a partir dessa compreensão inicial, nós podemos imaginar que a inteligência seja algo monolítico, seja algo único. Mas a inteligência, ela pode se desdobrar ou ela pode se expressar de diversas formas. Nós não temos necessariamente um tipo de inteligência. Colocando de outra maneira, pessoas diferentes, elas podem ter formas de expressar inteligências diferentes. Por exemplo, Aristóteles, um grande filósofo da Grécia, ele era considerado bastante inteligente, ou seja, ele tinha para as pessoas, ainda hoje ele é considerado uma pessoa muito inteligente, acima da média, não é? Nós podemos colocar dessa maneira, pelo fato de que ele conseguia desenvolver uma grande quantidade de conhecimento utilizando os saberes que ele tinha. No entanto, esses saberes ele aplicava na filosofia, na política, ele aplicava na lógica e assim por diante. Então a inteligência dele se aplicava a esses campos do conhecimento. Em seguida nós temos o Isaac Newton. O Isaac Newton já concentrava seu conhecimento em áreas como matemática e física. Mas
apesar de ter alguma relação com algumas inteligências do Aristóteles, eram campos de conhecimento diferentes em relação, por exemplo, ao fato de que o Isaac Newton estava dedicando o seu trabalho à física mecânica, à criação do cálculo diferencial e assim por diante. E em seguida nós temos o Salvador Dalí, que era um grande pintor e escultor. Será que o fato de que ele não era um matemático ou um filósofo, ou mesmo um físico, não fazia dele uma pessoa inteligente? Bom, muitas pessoas consideram Salvador Dalí como um dos grandes gênios da humanidade, pela sua capacidade de abstrair ideias e conseguir criar imagens a partir do conhecimento que ele tinha da tinta, da luz, do sombreamento, do uso dos pincéis adequados e assim por diante. E por último, nós temos aqui o grande guitarrista Jimi Hendrix, que não era pintor, não era físico, não era filósofo, mas tinha uma capacidade enorme de conseguir produzir harmonias a partir de sua guitarra. Será que por isso ele também não era considerado inteligente? Muito pelo contrário, até hoje Jimi Hendrix é considerado um gênio. Claro, Aristóteles, Isaac Newton, Salvador Dalí e Jimi Hendrix, cada um deles foram pessoas muito inteligentes dentro de seu campo de atuação. Então é importante que a gente possa, nesse momento, romper com essa ideia de que para ser inteligente a pessoa tem que necessariamente estar associada a um campo da ciência ou alguma coisa desse tipo. Bom, a inteligência ela também pode ser analisada e discutida sobre outros diversos aspectos. Por exemplo, no caso do ser humano, assim como de outras espécies, em algumas outras espécies, eu vou limitar aqui a discussão para o caso do ser humano, nós temos a percepção de que a inteligência ela vai evoluindo ao longo do tempo. Então, no caso, nessa primeira figura, eu tenho um bebê e inicialmente as habilidades ou a capacidade de resolver problemas ou de lidar com situações é bastante limitada. No entanto, ele já consegue resolver problemas como, por exemplo, sair de um determinado ponto e chegar em outro de acordo com um determinado interesse. Por exemplo, coloca-se um brinquedo em uma determinada superfície e o bebê ele sabe elaborar uma trajetória para que ele saia do ponto em que se encontra e chegue até aquele do seu interesse. Em seguida nós temos a formiga. Então, será que a formiga ela é inteligente? Se ela é inteligente, qual é a inteligência que ela possui? Bom, a formiga ela se destaca nessa discussão pelo fato de que, isoladamente, ela não apresenta uma grande inteligência. Principalmente se nós considerarmos com alguns animais mais evoluídos. Mas, quando nós temos sociedades de formigas, emerge uma inteligência a partir das relações entre o formigueiro que vai gerar inteligências bastante complexas. Por exemplo, dentro de um
um formigueiro, existe uma sociedade muito bem organizada, onde a partir dessas relações diárias, elas conseguem obter o alimento para enfrentar invernos rigorosos, elas constroem habitações adequadas para se protegerem e morarem e colocarem então os seus ovos. Eles identificam quem é uma rainha, constroem exércitos e assim por diante. Então, formigas, elas apresentam aquilo que é chamado dentro da inteligência artificial de inteligência de enxame. Então, formigas, cupins e uma série de outros animais, insetos, eles são fonte de inspiração para a inteligência artificial, porque a partir deles nós podemos derivar soluções bastante interessantes para uma série de problemas. Em seguida nós temos o corvo. O corvo não é o tipo de animal que se organiza em sociedade como a formiga, mas experimentos demonstraram que ele é capaz de elaborar planos muito sofisticados na solução de problemas e com isso a inteligência dele já foi comparada por alguns biólogos à de um ser humano com uma idade em torno de 8 anos de idade, ou seja, apresenta uma inteligência bastante sofisticada. Então ele consegue estabelecer planos de longo prazo, onde esse plano ele é dividido a partir de um conjunto de atividades ou tarefas menores, que ele consegue, além de definir os passos do algoritmo, ele consegue ordenar as sequências dessas tarefas e com isso atingir o objetivo. Então vejam que inteligência, apesar de termos uma ideia bastante simplificada do que ela seja, ela é algo que se desdobra de diversas formas, de acordo com a época da vida, por exemplo, cada ser humano, de acordo com a maneira como ela é estruturada, como foi o caso desse exemplo da formiga, e também na maneira como animais como os corvos conseguem construir soluções para problemas sofisticados. Então, a inteligência é um conceito que ele é bastante vasto, é um conceito que nós precisamos entender melhor para que mais adiante a gente possa entender quais são as potencialidades que nós temos no desenvolvimento de soluções que possam ser consideradas de inteligência artificial. Nós falamos sobre o que é inteligência. Nós tivemos uma compreensão sobre o que é inteligência, uma compreensão de quais são as possibilidades de se utilizar a inteligência, e agora nós precisamos entender o que é artificial. De uma maneira bem simples, sem precisarmos fazer uma formalização, nós podemos dizer que artificial é qualquer artefato, processo, comportamento ou produto desenvolvido pelo homem a fim de emular algo já encontrado na natureza. Então, a ideia de artificial está associada a uma ideia de criação ou engenharia ou a técnica ou qualquer forma de elaboração pelo ser humano.
Então, quando nós falamos de artificial, por trás desse conceito, sempre existe a ideia de substituir, corrigir uma determinada deficiência ou aumentar o potencial do natural. Por exemplo, nós temos aqui um óculos. O que é que faz esse objeto como sendo algo artificial e por que ele foi desenvolvido? Bom, em primeiro lugar, o óculos ele é algo artificial porque ele foi criado pelo ser humano. Ele não existe na natureza. E o objetivo dele está em corrigir uma deficiência do olho natural. Então, por alguma razão, seja por um desgaste da retina ou alguma outra característica dos nossos olhos, então, com o passar do tempo ou alguma coisa desse tipo, faz-se necessário a utilização de um óculos. Então, o óculos ele vem para corrigir uma deficiência. Quando nós falamos, por exemplo, do refrigerante, que o refrigerante é uma bebida artificial, nós não encontramos rios, lagos ou açudes de refrigerante. É algo que é criado pelo ser humano a partir de outros produtos já existentes. Então ele emula a existência da água. Então, ou da água, então de um suco de frutas. Onde um suco de frutas, que eu estou me referindo aqui, é um suco que na sua quando se foi fazê-lo, se utilizou água e frutas. Tá? Em seguida, nós temos aqui algumas flores de plásticos, que também imitam ou emulam flores naturais. E por fim, nós temos aqui como exemplo uma prótese que vai servir para substituir uma perna natural. Então, nesse caso, essa prótese ela vai suprir uma necessidade, vai corrigir uma deficiência. Bom, nós já entendemos de forma inicial o que é inteligência e o que é artificial. Nós já temos condição, então, de começarmos a falar sobre o que é inteligência artificial. Novamente, de maneira bem simples, nós podemos dizer que a inteligência artificial é a inteligência apresentada por qualquer entidade artificial. Então veja que nós estamos aqui fazendo uma junção das definições de inteligência e de artificial. Eu tenho uma entidade artificial, como por exemplo um smartphone, um computador, eu tenho um automóvel e assim por diante. Esses dispositivos ou esses equipamentos, eles podem apresentar um software ou um conjunto de softwares que apresentam uma inteligência que é semelhante, comparável à de um ser humano. E a partir daí, então, o comportamento desses dispositivos passa a ser chamado de inteligente. Nós podemos dizer também que a inteligência artificial é a área da computação que tem como objetivo estudar, projetar e implementar sistemas que imitam a inteligência humana ou animal. Então, nesse caso aqui, eu não estou procurando definir o que distingue um software inteligente de um software não inteligente,
de um software que é embasado nas técnicas de inteligência artificial, de um software que não é embasado nas técnicas de inteligência artificial. Aqui eu estou caracterizando uma área. Então o termo inteligência artificial aqui representa um conjunto de matérias ou então de conhecimentos de uma determinada área, no caso da computação, que juntas compreendem aquilo que nós chamamos de inteligência artificial. Então nós podemos dizer que um determinado dispositivo tem uma inteligência artificial. E nós podemos dizer também que uma determinada pessoa, João ou Maria, estuda inteligência artificial. Então, são formas diferentes de utilizar o mesmo termo. Ou estão se referindo a termos que estão tratando de uma mesma área do conhecimento. Uma definição que já tem um certo tempo e que continua bastante atual, apesar de ao longo da história terem surgido muitas outras definições com o objetivo de aperfeiçoar a compreensão do que é inteligência artificial, é aquela apresentada por Rich e Knight. Nessa definição, nós temos o seguinte: the study of how to make computer to do things at which at the moment people are better. Veja, eu coloquei essa definição tal como foi escrita inicialmente por esses dois autores, para que a gente possa compreender na sua origem qual é a importância dela para a real compreensão do que é inteligência artificial. Então nós temos aqui o seguinte: o estudo de como fazer computadores fazerem coisas nas quais no momento pessoas são melhores. Então essa é uma definição que nós chamamos de pushing limits, ou seja, é uma definição que ela empurra os limites, as fronteiras do que é a inteligência artificial. Então, essa definição, quando ela foi elaborada em 1992, ela estava tratando de uma série de tecnologias que representavam naquele momento a solução de problemas que o ser humano fazia melhor e que hoje em dia os desafios já são outros. Ou seja, atualmente aquilo que o ser humano faz de melhor e que a inteligência artificial busca superar o ser humano naquela atividade é diferente em cada um dos momentos do tempo. Quando é colocada essa necessidade de superar o desempenho do ser humano em realizar uma determinada atividade, não é no sentido que nós encontramos, por exemplo, na ficção científica, em vários filmes em que um determinado androide ou robô vai vir do futuro para poder causar algum dano à humanidade. O que é colocado aqui é que aquilo para qual a inteligência artificial é desenvolvida num determinado momento, o desafio para o qual é tratado naquele momento, uma vez superado, então ele deixa de ser considerado como algo que as pessoas fazem melhor. Por exemplo, até não muito tempo atrás, era assumido que
o reconhecimento de objetos ou de pessoas feitos por uma criança 4 anos, 5 anos de idade, era muito melhor do que qualquer supercomputador. Então, com os avanços da inteligência artificial, hoje, aplicações baseadas em deep learning ou aprendizagem profunda ou aprendizado profundo, eles realizam a identificação de objetos tanto em fotografia como em vídeos ou imagens em movimento muito melhores até mesmo do que adultos. Bom, mas como criar uma inteligência artificial? O que é necessário para criar uma inteligência artificial? Como dotar dispositivos artificiais de softwares que possam capacitá-lo como sendo dotado de uma inteligência? Então, a criação de uma inteligência artificial pressupõe que exista um certo entendimento sobre como a inteligência ocorre em nosso cérebro. Então, a inteligência artificial sempre se inspirou na inteligência humana, a princípio de uma maneira óbvia, porque a primeira inteligência com a qual nós temos contato é a nossa própria inteligência, então ela é uma inspiração para a criação de modelos inteligentes, modelos cognitivos e que possam ser utilizados em computadores ou em dispositivos. E a ideia básica é que a inteligência, ela consiste de representações que se baseiem na ideia do pensamento. Então, apesar de que a inteligência ela se distribui em todo o nosso corpo, mas a inteligência artificial, ela, por diversos momentos de sua história, ela fez uso do cérebro, em outros da mente e de outros sistemas inteligentes para que pudesse se elaborar o que nós chamamos de sistemas inteligentes. Sendo que a base de tudo é o pensamento, porque o pensamento ele representa o átomo da solução de um problema mais complexo. Nós vimos anteriormente que outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a neurociência, a área de logística, elas fazem uso da palavra inteligência. Mas qual a diferença do uso por essas áreas e a área da inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial, ela não se limita a compreender a inteligência. Nós também procuramos desenvolver formas de inteligência que possam ser executadas pelas chamadas entidades inteligentes. O que vem a ser uma entidade inteligente? Uma entidade inteligente pode ser um software como, por exemplo, um sistema especialista que auxilia um médico a obter um diagnóstico para um paciente seu, como pode ser também um software que auxilie a encontrar qual é aquela ação no mercado que seja mais interessante para um investidor, e como também pode ser uma entidade de hardware, como foi falado, os robôs, os automóveis, os smartphones e assim por diante. Então a inteligência artificial, ela
busca compreender os processos naturais relacionais e, a partir daí, sugere soluções baseadas nas habilidades cognitivas que cada um desses processos apresenta. Então, nós temos os sistemas multiagentes que são inspirados nas inteligências de enxame, conforme nós podemos observar nos formigueiros, nas colmeias, nos cumpisais, ou mesmo nos sistemas de simulação social, onde ali nós temos a utilização ou replicação da inteligência que rege o comportamento coletivo. Então, a inteligência artificial, ela busca compreender essas inteligências, não só a inteligência que é percebida nos processos internos ao cérebro, como também as inteligências de uma maneira mais perceptível nas relações sociais. Quando surgiu a inteligência artificial? Se nós formos falar de forma ampla sobre o que é uma inteligência artificial, nós vamos perceber que a humanidade há muito tempo busca por uma inteligência artificial. Então, diversos mitos existentes na Grécia Antiga, como o mito de Golem, já retratam essa busca pela existência de alguma forma de representação de comportamento inteligente, tal como aquele encontrado no ser humano. No entanto, se nós formos atribuir uma data para aquilo que nós entendemos como sendo a inteligência artificial moderna, aquela que é baseada em dispositivos computacionais, então o ano de 1956, sem dúvida, é aquele que traz esse marco. O encontro na Universidade de Dartmouth, onde cientistas, matemáticos, estatísticos, físicos, como Claude Shannon, Marvin Minsky, John McCartney, Claude Shannon e diversos outros estabeleceram o ponto de partida para aquilo que veio a se considerar como sendo a inteligência artificial. De lá para cá, muita coisa então já foi desenvolvida. Então, hoje, falar em inteligência artificial não é mais fazer uma aposta no futuro. A inteligência artificial, ela já está presente em nossas vidas, é uma área consolidada, apesar de ser uma área que está em grande ebulição, sobretudo nos dias atuais. Muito disso pelo desenvolvimento de novas técnicas matemáticas, pelo surgimento de mais recursos computacionais, de armazenamento e processamento, de tal forma que hoje a inteligência artificial deixou de ser uma promessa e já se traduz em uma série de produtos no mercado. Então, a inteligência artificial, ela não é mais uma expectativa, ela é uma realidade e hoje nós podemos ver aplicações como, por exemplo, softwares que contribuem de forma bastante significativa com os profissionais de saúde, com os médicos, com os radiologistas. Nós temos softwares que fazem reconhecimento facial e contribuem para a manutenção da segurança ou para encontrar pessoas perdidas. Nós temos os automóveis que dirigem de forma autônoma, que são bastante importantes, sobretudo para aquelas pessoas que possuem alguma limitação física e que, com a sua existência, agora eles podem ter um grau maior de liberdade para conduzirem suas vidas.
E mais recentemente nós tivemos aí a competição de AlphaGo, onde uma atividade que para muitos é um esporte, para outros é um grande desafio matemático, foi vencido por um sistema de inteligência artificial. Então, isso aconteceu na Coreia recentemente e isso demonstra o grau de evolução das técnicas de inteligência artificial, sobretudo aquelas relacionadas com a área de aprendizagem profunda, ou Deep Learning, e que vem a cada dia alcançando resultados surpreendentes. A inteligência artificial, hoje em dia, ocupa um espaço de grande relevância dentro das áreas de tecnologia da informação e comunicação. Então, com isso, ela se mostra ser bastante promissora do ponto de vista econômico, do ponto de vista da empregabilidade e da oportunidade de realização de pesquisas no estado da arte. Então nós temos aí o caso de reconhecimento de voz, o reconhecimento facial e detecção de objetos. Nós temos também a área de simulação social, a robótica inteligente, ou seja, desenvolvimento de robôs que não apenas executam tarefas mecânicas e repetitivas, mas robôs que têm uma capacidade de autonomia e de adaptação. Os veículos autônomos que já foram falados nessa aula, veículos que se dirigem sozinho e que cada vez mais estarão presentes nas cidades. A geração automática de textos e imagens que já se fazem presentes nos nossos e-mails, quando nós começamos a digitar uma determinada palavra e já há sugestão do que deve ser escrito logo a seguir. E também a geração de imagens, que isso aí vem sendo feito para, por exemplo, simular como como estaria uma pessoa após uma certa quantidade de tempo. E com isso aí dá para se saber como estaria hoje uma pessoa que foi perdida ou sofreu um sequestro e que está longe de sua família. Então, como encontrar essa pessoa? Nós temos aí o planejamento logístico. Isso é muito importante, é uma área muito importante, sobretudo para empresas de transporte, para poder acomodar da melhor forma os seus diferentes produtos que têm tamanhos diferentes, pesos diferentes, preços de transporte diferentes. E por fim, nós finalizamos essa próxima aula e na próxima nós iremos aprofundar a conceituação da inteligência artificial.